mas é a humanidade que vai se dividir em dois grupos, justos e ímpios. Aprendemos também que a volta de Jesus será literal. Todo olho verá. Não é uma coisa escondida como algumas pessoas têm pregado a ir afora. Não é arrebatamento secreto. Jesus, no dia em que Ele voltará, todo mundo vai ver. Aprendemos também que os mortos em Cristo ressuscitarão. Juntos aos justos vivos serão levados ao encontro de Jesus nas nuvens do céu. A curiosidade que deveria ficar para você sábado passado: os salvos ir ao encontro de Jesus nos ares. Ficaram ali ou não? E quantos tempo passarão junto com Jesus? Esse é o que nós veremos daqui a pouco. Um reinado de 1000 anos. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, seja Apocalipse capítulo 24, ele fala de um período de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Passa o slide para mim, por favor. O próximo slide. Obrigado. No meio? E para passar? Não se usa, não. Aqui você passa para frente, você volta e aqui acende a luzinha vermelha. Tá bom. Obrigado. Isso são essas perguntas que nós deveríamos ficar com dúvida o sábado passado. No livro de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, isso nos confirma que haveria ressurreição, como nós vimos sábado passado. Ele diz o seguinte, para quem quiser ler depois, está no 1 Tessalonicenses 4,17, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo dará a sua ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados junto com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma dessas perguntas que nós ficamos: quantos tempo iremos passar com Jesus? 1 Tessalonicenses responder essa pergunta para a gente. Nós estaremos junto com Jesus para sempre. Apocalipse 24, ele vem falar sobre um período de 1000 anos. Se nós entendemos que após a ressurreição, os justos passarão
o tempo todo com Jesus, mas Apocalipse 24 vem falar de um período de 1000 anos. Diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentarão-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Isso, 1000 anos, é o termo que nós estudaremos nesta manhã. Um reinado de 1000 anos, ou milênio. Milênio é uma palavra grega. Nós achamos a palavra 1000 lá no Apocalipse 24, fala que as pessoas que fazem parte da primeira ressurreição, que está anunciado no 1 Tessalonicenses 4,16, irão reinar com Cristo durante 1000 anos. Para nós entendermos esse período de tempo, um reinado de 1000 anos, o milênio, o que é? O milênio é um período de 1000 anos, delimitado entre as duas ressurreições. A primeira ressurreição é a do justo na segunda vinda de Jesus. E a segunda ressurreição, é a ressurreição dos ímpios no fim desse período. Quer dizer, no fim do 1000 anos. Todos os justos, vivos e ressurretos, receberão a imortalidade e são levados ao céu para viver e reinar com Cristo durante o período de 1000 anos, ou milênio. Isso está no Grande Conflito, página 1024. O que eu acho muito interessante, Deus não deixa nada escondido para seu filho. As pessoas, os salvos, irão passar 1000 anos com Jesus no céu. Apóstolo Paulo, ele fala de um terceiro céu, mas não é em qualquer céu não que Jesus vai nos levar. Quando nós olhamos o firmamento, nós vimos o espaço atmosférico, que nós chamamos primeiro céu. E o segundo, que nós só conseguimos ver à noite, que é o espaço onde ficam as estrelas, as galáxias e os outros planetas, chamamos de segundo céu. E lá no terceiro céu, onde Jesus irá nos levar. Lembrando a promessa que Jesus nos fez, irá preparar um lugar lá no céu. Então, é nesse céu que Jesus vai nos levar. Esse período do 1000 anos, ele dá sentido a dois casos. Isso é ser humano pensando, que dá sentido que
Ser humano deve estar perguntando: 1000 anos será que é de paz e descanso, ou 1000 anos que vai ser dia de acerto de contas? Mil anos de paz e de descanso. Nós vivendo aqui nessa terra, onde todos os dias nós vivemos só tragédia. Nosso cérebro não consegue imaginar coisas que nós vivenciando. Deus promete 1000 anos de paz para os seus filhos. 1000 anos de descanso, onde não haverá as coisas que nós vivíamos convivendo aqui nessa terra. Para outro lado, também vai ser o começo do acerto de contas. Para a gente entender melhor sobre dia do acerto de contas, lá em Apocalipse 19, 6, 7, apóstolo João, na sua visão, foi levado a ver essas coisas aí. Apóstolo João diz o seguinte: então, ouvi o mar como voz de inúmeras multidão, como de muitas águas e como de forte trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, pois exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas à borda do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Essas passagens nos mostram aqui a volta de Jesus. A volta de Jesus, isso vai acontecer quando? Nós estudamos durante essa série que atualmente, desde 1844, que Jesus entrou no lugar santíssimo. Ele tem o papel como sumo sacerdote. Ele intercede para cada um de nós. Ele confessa nossos pecados diante do Pai. Mas também ele investiga a vida de todos os seres humanos, que nós chamamos de juízo investigativo ou juízo pré-advento. Esse trabalho que Jesus está fazendo, chegará um tempo em que vai cessar de fazer. Ele não vai mais interceder por nós. Ele vai tirar o roupão de sacerdote e vai vestir outra roupa de juízo. Porque ele está fazendo esse trabalho no santuário que nós chamamos de juízo investigativo, para saber quem terá parte no reino do céu. Esse juízo não é um juízo que afeta todos os seres humanos. Por quê?
Esse juízo é para quem um dia aceita Jesus. Os ímpios, as pessoas que não aceitavam a Jesus, não precisam ser julgados, porque ele já é condenado, segundo a Bíblia. Mas as pessoas que um dia ouviram o Evangelho, aceitaram a Jesus, Jesus precisa ter certeza de que essas pessoas aceitavam Jesus, mas continuam até o fim. Os seres humanos são tão astutos. Podem dizer que é suficiente aceitar Jesus, mas passei uns 5, 10 anos vivendo, pregando, servindo a Jesus. Isso basta. Depois abandonar a fé e voltar a viver no mundo do jeito que ele quer, na maneira que Jesus não é aceito. Por isso que esse juízo está acontecendo, o juízo investigativo. Ao terminar de julgar aqueles que um dia fazem parte do Filho de Deus, vai ter essa palavra: está feito. A porta da graça vai ser fechada, onde não haverá mais chance de arrependimento. O Espírito Santo vai ser retirado da terra. Não tem mais poder de convencimento. Não haverá mais conversão. O destino de cada ser humano será cerrado, será definido. É isso que nós começamos a entender de dia de acerto de contas. Porque as pessoas que serão salvos já é destinado à salvação. Aquelas pessoas que serão perdidos já é destinado à perdição. Isso começará o dia de acerto de contas. Ao terminar esse trabalho no santuário, pronunciou a palavra está feito. Jesus volta. Ao Jesus voltar, começar o período que nós chamamos de milênio ou 1000 anos. Período de 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, é dividido em 3 partes, que é início, durante e depois. Em cada parte aqui, num período de milênio, acontecerá algumas coisas. A primeira coisa que vai ter, que é a volta de Jesus. Logo após o fechamento da porta da graça, Jesus vai voltar. Como nós vimos sábado passado, Jesus vai voltar e nas nuvens do céu aparecerá uma pequena mão e Jesus aparecia entre as nuvens. Ao Jesus voltar, vai ter a ressurreição dos salvos. As pessoas mortas, salvos, serão
ressuscitado, junto com aqueles vivos, serão levados ao encontro de Jesus nos ares. Mortes dos ímpios, vivos, continuaram a ser mortos, e ímpios vivos serão mortos. Tudo isso acontece no início do milênio. Duas coisas que nós iremos estudar agora: falar de prisão de Satanás e terra desolada. No livro de Apocalipse, Apocalipse 21:3, João viu essa cena aqui. Diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs-lhe selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Meus irmãos, aqui nós entendemos, João viu numa cena que um anjo, ao descer do céu, na vinda de Jesus, terá um anjo que tem a chave do abismo. Ele prendeu Satanás. Corrente e a chave. Podemos imaginar a chave e a corrente. Será que é coisas literais ou natural que nós conhecemos? Olha o que diz no Grande Conflito, página 1026. Falar sobre prisão de Satanás. Vimos que Satanás e seus anjos são seres espirituais, conforme está no Efésios 6, 11, 12. Lá fala que nós não temos lutas contra o sangue e a carne, mas seres espirituais. Nós sabemos que ele está referindo a Satanás. A chave, como nós vimos que Satanás e seus anjos são seres espirituais, não são seres carnais, então a chave e a corrente que nós vemos no Apocalipse não pode ser coisas naturais, não pode ser coisas literais, mas diz o seguinte, que o prendem também deve ser de natureza espiritual. Elas simbolizam as circunstâncias que imobilizam seus poderes durante 1000 anos, impedindo que ele enganasse as nações. Satanás é útil, é porque ele tem gente trabalhando com ele. Então, quando eu falo aqui chave e corrente vai ser preso, não é coisas literais, não é chave nem corrente literais. São circunstâncias que Satanás vai estar, porque na vinda de Jesus acontecerá algumas coisas que vão deixar Satanás preso. Continuando, estando preso no abismo, fechado e cerrado, Satanás deve permanecer nessa terra caótica e despovoado até o fim do 1000 anos. Por ocasião do segundo advento de Cristo, no início dos 1000 anos, a terra volta ao primeiro estado de caos. Lembrando, lá no Gênesis, ele fala
a terra ela é sem forma e vazia. Não tinha nada aqui nessa terra. Era um caos. Ninguém conseguia viver aqui nessa terra. Então, Deus mostrou para a serva dele que a terra na volta de Jesus vai tornar no mesmo estado. O que vai acontecer? O que vai deixar a terra no estado antigamente, caótica? Jeremias 4, 23, 26. Jeremias, há muito tempo atrás, tem observado essa cena. Ele diz o seguinte: olhei para a terra e irá sem forma e vazia. Lembrando do Gênesis, a terra irá sem forma e vazia. Para o céu, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as aves, as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A terra vai estar no mesmo estado antes da criação. Voltar ao estado caótico. Jeremias contemplou essa cena. Vamos mais para frente. Olha o que diz no Grande Conflito, página 1027. As convulsões da natureza acompanham a destruição dos ímpios no segundo advento de Jesus, mergulhando a terra num estado de caos. Quando o anjo derramou a 7ª praga, ocorreu um terremoto como nunca houve desde que há gente sobre a terra. Isso está em Apocalipse 16, 18 também. As ilhas fugiram, os montes não foram achados, a terra será toda quebrantada, ela totalmente se romperá e violentamente se moverá. Quando o pastor pregou sobre as pragas, ele fala que sobre essa 7ª praga que acontecerá, onde haverá um terremoto que a gente nunca ouviu falar e nunca vai ser. É um terremoto especial, onde nesse terremoto que as pessoas que esperavam a volta de Cristo, as pessoas vão ter oportunidade de ressuscitar. É uma ressurreição especial. Não é aquela ressurreição que todos os seres humanos, desde Adão, vai ressuscitar. Mas é uma ressurreição muito especial, porque nós temos a esperança de Jesus vir em nosso tempo. Essa mensagem é a mensagem do terceiro anjo que nós pregamos. Então, como nós temos essa fé, essa esperança, Deus vai nos conceder de ver a vinda de Cristo Jesus. Esse terremoto que acontecerá nesse dia vai derrubar tudo que os seres humanos tinham criado aqui nessa terra. Não haverá nada, animais, plantas, todos serão destruídos. O mundo se tornará poço ou abismo, no qual Satanás e seus anjos ficam confinados. Satanás não pode exercer nenhum poder criativo e organizacional sobre a terra.
que permanece em estado caótico durante todo o milênio. Na volta de Jesus, a terra vai ser tudo derribado, não haverá nada. E os ímpios, à chegada de Jesus, eles não vão poder contemplar a glória de Jesus e todos os ímpios serão mortos. E os salvos vai ser tudo arrebatado junto com Jesus para o céu. Então, durante esse milênio, esse tempo, Satanás não vai ter ninguém. Por isso ele fala que Satanás não podem organizar e exercer nenhum poder criativo e organizacional. Satanás só é útil porque tem a gente trabalhar com ele. Não haverá mais pessoas aqui nessa terra, não haverá ninguém para ele tentar, então Satanás vai ser preso. Nós entendemos que a chave e a corrente que usa no Apocalipse não é uma chave literal, nem é uma corrente literal, mas é a situação que Satanás estará durante esse tempo. Entendemos prisão de Satanás e terra estará desolado, sem ninguém. Não haverá mais ninguém sobre a terra. Iremos na segunda parte, que é durante o milênio. Durante o milênio, a terra continua sendo desolada. Os ímpios continuam sendo mortos. Satanás está preso aqui nessa terra. Os salvos no céu. É o que todos nós que estão aqui e vocês que estão assistindo, nós almejamos. Estar no céu com Jesus para viver eternamente. Agora, pergunta que nós e a maioria das pessoas podem estar fazendo. Como nós vimos, o período do 1000 anos é um período de descanso e de paz. Será que no céu a gente vai dormir ou só ficar sentado, dar glória, tocando um rapa, como a maioria das pessoas dizem? Só. Então, vamos ver. No livro de Apocalipse, seja no livro de Atos, seja 17:31, fala sobre um julgamento. Ele diz o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Estabeleceu um dia para que a terra seja julgada. Mas quem executará esse juízo? A resposta está aqui. Ele é quem ressuscitando dentro dos mortos. Jesus Cristo. Ele quem ressuscitou dentro dos mortos. Ele tem o poder de julgar o mundo. E ele foi destinado diante de todo o universo para julgar o mundo. Jesus vai julgar o mundo. Nós estaremos no céu com Ele. Será que nós teremos parte nesse julgamento? Ou a gente só vai estar no céu e Ele faz o julgamento e nós ficaremos sentados? A Bíblia
mesmo vai responder. O juízo que está falando no Atos, ele é dividido em 3 partes. Que é juízo pré-advento, que nós comentamos no início, que Jesus está fazendo neste momento, onde ele está passando em revista todos os seres humanos que um dia aceitavam Jesus, até chegar a nós que estamos vivendo agora. A segunda parte, que é o juízo comprobatório. E a terceira parte, que é juízo executivo. Esse juízo pré-advento, na maneira que nós vimos que está em ordem, isso vai acontecer na maneira que está. Ao terminar esse juízo investigativo ou pré-advento, Jesus voltar e buscar os seus. Ele vai deixar de ser sumo sacerdote, onde ele faz expiação dos pecados. O tempo da graça vai ser fechada. Jesus voltar, levou os seus filhos para o céu e vai acontecer esse julgamento que é comprobatório. Nós comentamos sobre esse juízo de pré-advento que começar no 1844, ao entrar Jesus no lugar santíssimo, esse que está descrito no Apocalipse 14, 6 e 7, esse juízo vai ter o fim. Quando João viu, ele diz o seguinte: viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação e tribo, língua, povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Jesus, através de João, nos advertiu que nós precisamos temer a Deus e adorar a Ele, porque está chegando o juízo. Esse juízo começa desde 1844, onde Jesus entrar no lugar santíssimo, ele faz o papel de sumo sacerdote. Depois que ele terminar de verificar todas as pessoas que serão salvos, então ele voltará. Jesus vai voltar e vai pegar os seus escolhidos, levaram para o céu. A porta da graça daqui vai fechar, como nós vimos. A porta da graça vai se fechar ao Jesus deixar o santuário. Jesus deixar o santuário, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Não terá mais chance de conversão. O destino do ser humano já é definido. Hoje é o tempo que nós precisamos consertar nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Ao deixar Jesus o santuário, não haverá mais oportunidade. Se você for uma pessoa que estava trabalhando para ter parte no reino de Deus, seu destino já é definido. Se não, já é definido. Fechamento da porta da graça, Jesus voltar.
João continua dizendo: vi também tronos, nestes sentarão-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberão a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Tronos. Nós vimos que Jesus, na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão, junto com os vivos salvos, irão ao encontro de Jesus. João contemplou que ele viu tronos, nestes sentarão as pessoas que foram ressuscitadas, aquelas pessoas que foram martirizadas, decapitadas por causa do testemunho de Jesus. Ele viu lá também diante do trono. Quer dizer que Jesus vai nos levar para o céu, onde está o seu trono. São aquelas pessoas que não adoraram a besta, que não recebe a marca nem na mão nem na fronte. Eles vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Nós estaremos no céu, junto com Jesus, durante 1000 anos. A nossa pergunta continua: estaremos no céu só tocando um harpa? Ou só sentado? A Bíblia vai responder. O Grande Conflito, página 1042. A serva do Senhor contemplou a cena. Depois de serem os santos mudados para a imortalidade e tomados por Jesus, depois de haverem recebido suas harpas, vestes e coroas, e de entraram na cidade, Jesus e os santos se assentam em juízo. Que privilégio! Jesus e os santos se assentam em juízo. Nós estaremos no julgamento junto com Jesus. Os livros são abertos, o livro da vida e o livro da morte. O livro da vida contém as boas obras dos santos, e o livro da morte contém as obras más dos ímpios. Esse juízo que está falando é o juízo comprobatório, que nós iremos sentar com Jesus, mas não é um juízo onde nós vamos sentenciar alguém. Por isso que é chamado de juízo comprobatório. Os santos em íssomos com Jesus passam o juízo aos ímpios mortos. Assentam-se em juízo e retribuem aos ímpios segundo as obras feitas no corpo. Ao deixar o santuário, os mortos, todos os seres humanos é decidido. Então, os mortos já é destinado à perdição. Mas fará aqui que o santo e Jesus vão se assentam em juízo e retribuem segundo a sua obra feita no corpo aos ímpios. Nós estaremos somente para comprovar que os ímpios
é digno de ser retribuído o juízo de Deus. Era a obra dos santos juntamente com Jesus, durante os 1000 anos, na cidade santa, antes de descer para a terra. Nós entendemos que através do grande conflito, que nós iremos trabalhar no céu. Não iremos só sentar. Nós iremos trabalhar. Estaremos julgando os ímpios. Como nós vimos que esse juízo não é um juízo onde nós iremos decidir se a pessoa é condenada ou não. Nós iremos só comprovar. Por isso que nós chamamos de juízo comprobatório. Nós comprovaremos que a sentença de Deus são justos. 1 Coríntios 6, 2 e 3, apóstolo Paulo diz o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haverá de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Apóstolo Paulo tinha essa visão que nós, seres humanos, haverá um dia onde nós julgaremos o mundo, até os anjos. Que anjos que está falando aqui? Anjos ímpios. São os servos de Satanás. Anjos ímpios que nós iremos julgar. Mas não é para dar sentença a ninguém. É justamente que nós iremos comprovar. Jesus é justo em sua justiça. Vamos ver motivo da perdição dos ímpios. É isso que nós iremos ver. Porque os ímpios estão perdidos. Isso que nós iremos comprovar. Grande conflito. Esse juízo é evidentemente necessário em vista da natureza cósmica do problema do pecado. É preciso tratar todo o interídio do pecado de tal maneira que todo o coração e toda a mente da parte do universo de Deus fiquem satisfeitos com o tratamento e o término a ele dado, com particular referência ao caráter de Deus. É por isso, esse motivo, porque até os outros planetas que não caíram, eles estão com dúvida se Lúcifer tinha razão ou se Deus tinha razão. Então, nesse juízo que nós vamos comprovar, até nossos queridos, nossos familiares, amigos, e até pessoas que um dia você conhece através da igreja, que você não vai ver no céu. Você vai estar com dúvida falando, mas essa pessoa não está no céu, por quê? Então Jesus, Deus, Ele dá essa oportunidade para a gente, para que nós sabemos o motivo das pessoas que estarão perdidas. Eles devem estar plenamente convencidos de que Deus foi justo em sua decisão a respeito dos perdidos. Que todo o universo seja satisfeito a respeito da decisão dos perdidos. Ao terminar esse juízo, nós chegaremos na terceira fase, que é o juízo executivo. Esse juízo executivo, ele acontece
na terceira parte do milênio, que é no fim do milênio, onde já é comprovado os casos de todos os perdidos. Então Jesus vai descer com a Nova Jerusalém, onde vai acontecer as últimas coisas no fim do milênio, que é o juízo executivo. Apocalipse 27, 8 diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a peleja. O número dessas é como a área do mar. Vamos voltar um pouco para nós vermos as coisas que vão acontecer no fim do milênio. Primeira coisa, ao terminar o juízo comprobatório, vai descer a cidade santa junto com os eleitos, Jesus. Os ímpios vão ressuscitar. Satanás vai ser solto. Por que Satanás vai ser solto? Porque no segundo advento de Cristo, os ímpios vão ressuscitar para receber a recompensa deles. Então Satanás vai ser solto porque vai ter pessoas para trabalhar. No livro Grande Conflito, diz o seguinte: a ressurreição dos ímpios torna novamente possível a Satanás a ter pessoas com as quais possa trabalhar, e tomando a função de enganador. Satanás anda agora de outro lado para outro, fazendo o que ele sabe fazer de pior. Ele parte para seduzir as nações que há nos cantos da terra. Ellen White conta que no segundo advento de Cristo, quando os ímpios ressuscitaram, Satanás vai fazer a maior parte, o desejo dele que ele tem de todos os tempos. Ele vai dizer aos ímpios que foi eu que ressuscitei você. Vamos invadir a Nova Jerusalém para que nós possamos pegar para nós. E os ímpios vai entender, e eles vão ouvir a voz do Satanás quando falar de a Nova Jerusalém vai descer. Está em Apocalipse 21, 11, o primeiro 12. Diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noivo adornado para o seu esposo. A Nova Jerusalém vai descer. E Satanás, com o engano que ele fez com os ímpios, eles dizem o seguinte: marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento do santo e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados dos dia e de noite, pelo século de século. Esse aqui, nós devemos estar perguntando, mas os ímpios junto com Satanás vai passar a sua vida eterna
no fogo? Não. Isso é a consequência. Eles vão ser destruídos para sempre. Séculos dos séculos. Eles vão ser destruídos. É a consequência. A única coisa que é importante é que eu não tenho no slide, que eu fui pesquisar no livro de profecias, que está na História da Redenção. Ele diz o seguinte: o dia da vingança do Senhor, os ímpios receberão sua recompensa na terra. Alguns são destruídos num momento, enquanto os outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos. Raiz e ramo. Raiz, que é Satanás, e o ramo são os seguidores. A frase que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, que alguns são destruídos num momento, enquanto os outros sofrem muitos dias. Eu lembrei que eu participei numa palestra lá no Residencial Cochipó, e o pastor falou que naquele dia as pessoas que vão passar mais tempo no fogo é Satanás. Cada um vai ser destruído segundo o seu conhecimento sobre o plano da redenção. Nós que estamos ter essa oportunidade, é o momento mais que nunca que nós precisamos confiar mais. Se nós ouvimos, aceitamos a palavra de Deus, nós temos que permanecer fiel até o fim. A terra vai ser purificada com o fogo, mas as pessoas vão ser destruídas segundo o seu conhecimento do plano da redenção. Isso está num grande conflito, para terminar, acho que só penúltimo slide. Pois eis que vem o dia e ardente como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o estólio. O estólio é como pária. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. A raiz, Satanás, ramo, seus seguidores, deixaram de existir. Malaquias 4:1. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, dela destruiu os pecados. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Isso são advertências que nós recebemos hoje, que nós possamos afastar essas coisas aí para que nós possamos ter parte nessa terra renovada, o lar dos salvos, que vai ser estudado sábado que vem. Nova Jerusalém, nós iremos viver junto com o Senhor. Nosso apelo: sabemos que a vida cristã é muito difícil, mas valia a pena que nós existimos. Nós que temos o conhecimento, nós precisamos lutar cada dia mais para que nós possamos ter parte na Nova Jerusalém e ter a vida eterna com Jesus. Para que nós possamos terminar, vamos colocar em pé e oramos. Santo e bom Deus, maravilhoso Pai, agradecemos ao Senhor pelo momento que passamos. Nesta manhã aprendemos sobre o milênio, o tempo que o Senhor promete a cada um de nós de nos viver no céu, contemplar a Tua glória. Sabemos, Pai,
do nosso próprio esforço não daremos conta de chegar lá, mas peçamos ao Senhor que Teu Espírito Santo nos convence a cada dia para que nós possamos continuar firme, buscando a Tua presença e teremos parte nessa vida eterna com Jesus. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um de nós e as pessoas que estão em casa assistindo, que nós possamos colocar a Tua palavra em prática e vivemos para o Senhor. Agradecemos mais uma vez pela nossa vida, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Me desculpa por o tempo que passou, mas é sempre bom que nós degustamos, comemos a palavra de Deus que nos dá a vida eterna. Bom instante de sábado e continua sendo na presença do Senhor.